E aí, tudo certo? Aqui é o Marcos. E bom, hoje tem um vídeo diferente. Na verdade, é um vídeo entre muitas aspas, porque isso aqui, na verdade, é só um áudio. Você pode muito bem só deixar essa aba aí no canto e começar a escutar enquanto faz outra coisa, porque realmente o foco desse vídeo aqui, entre aspas, é o áudio. E eu no momento não vou criar um SoundCloud ou um outro site específico para guardar podcasts, porque eu não tenho, né? Um podcast recorrente. No caso, esse aqui é o segundo áudio que eu tenho no canal. Então, eu não tenho por que ter um site separado para isso. Então, por isso eu vou colocar esse áudio aqui no YouTube, mesmo que o YouTube seja mais dedicado a vídeos. Tem muitos podcasts no YouTube também. Então, qual é o meu objetivo com esse áudio? O meu objetivo é conversar com pessoas que estão começando na área de jogos e, por começar na área de jogos, entenda alguém que tem uma ideia de criar jogo, alguém que já está começando a aprender alguma ferramenta, alguém que já está estudando as possibilidades dessa área. Então, se você está nesse começo, ou você está nos primeiros passos, você fez um jogo, dois jogos pequenos e você está querendo sempre se manter alimentado desse conteúdo, esse áudio é para você. E se você já é experiente na área, mas tem curiosidade sobre a minha história por algum motivo que eu não entendo, você pode ouvir também. Só que o foco aqui é em quem está começando. E por que, que o foco é em quem está começando? Porque quando a gente está começando em alguma coisa, a gente tem muitas dúvidas, muitas preocupações, que muitas delas vão embora depois, e algumas ficam também, né? Mas elas vão embora aos poucos conforme a gente vai avançando. E essas dúvidas muitas vezes vêm de confusão, por não saber como a coisa funciona e por não saber se está fazendo certo, né? Eu acho que esse é o maior problema, não saber se está no caminho certo. Então, o que eu quero mostrar com esse áudio é todo o meu caminho do começo, realmente do começaço, assim, tipo, tive a vontade de criar jogos até aonde eu tô agora. Também vou falar, né, aonde que eu tô agora exatamente para você entender todo esse caminho que eu tô fazendo, porque assim você vai se identificar com muita coisa, eu imagino. Você vai se identificar com muita coisa e vai perceber que o seu caminho também está seguindo um rumo interessante, se é que você acha que aonde eu estou agora é um lugar interessante, né? Então, esse é o objetivo, é mostrar para você o meu caminho para que você consiga ver, né, observar o seu caminho e perceber que ele pode te levar para um lugar legal. E com isso, quem sabe, tirar essas dúvidas que você tem na sua cabeça sobre se você está fazendo certo, se você realmente está seguindo um rumo legal. Então, esse é o meu objetivo e por isso, então, que eu destino esse áudio para iniciantes. Então tá, primeiramente, se você não me conhece, o que que eu sou? Aonde que eu estou? Nesse momento, eu sou muito experiente com a ferramenta Construct 2 e Construct 3. Inclusive, o meu canal o meu canal no YouTube, né? É o maior canal sobre essa ferramenta do Brasil e talvez do mundo, tá? Porque eu não vejo tantos canais que focam assim desse jeito em Construct 2 e Construct 3. Então é possível que o meu canal seja o maior do mundo nesse sentido. E não o maior em quantidade de inscritos ou de visualizações, mas o maior em recorrência de postagens, em frequência de postagens, né? Eu estou postando vídeos sobre isso já faz muito tempo. Então, muita gente considera o meu canal como o melhor lugar para te aprender Construct 2 ou Construct 3. E eu fico muito feliz com isso. Já tenho mais de 15 jogos pequenos feitos com esse motor, com essa ferramenta. E nesse momento eu estou criando um jogo que se chama Rift Raccoon, que ele vai lançar na Steam e está sendo produzido então em Construct 3 e também com a ajuda de vários freelancers que estão fazendo a arte, estão fazendo a música, os sons. E com isso então eu penso em lançar esse jogo em outubro. Eu estou trabalhando para lançar ele em outubro. Então é aqui que eu estou nesse momento. Eu fui de uma pessoa que não sabia nada de programação, nada de nada nessa área de games e hoje eu sou bastante experiente de Construct e estou produzindo um jogo para lançar na Steam. E é possível que se você ouviu esse áudio um pouco mais tarde, alguns meses depois de eu lançar, esse jogo já tenha saído na Steam e você talvez já tenha até comprado ele e nem sabia que era meu. O meu canal no YouTube se destacou bastante por ser focado em coisas mais profundas, em fazer um sistema, um jogo para ficar realmente legal. Porque eu percebo que muito canal ele faz uma coisa meia boca só para lançar rápido e pensando tipo assim, a pessoa ela vai assistir, ela vai ficar muito contente de ter feito um jogo, então ela não vai se importar tanto do jogo ser simples.
simples. Só que eu não pensei isso, eu queria fazer uma coisa complexa, uma coisa robusta, e o meu canal então começou a se destacar bastante quando eu recriei mecânicas de Mega Man X. Eu lancei uma série no meu canal com 54 videoaulas, muitas que tem 40 minutos, muitas que tem 1 hora, até beira 1 hora e meia, recriando mecânicas do jogo Mega Man X na ferramenta Construct 2. Então as pessoas começaram a perceber que o Construct 2 é poderoso com a ajuda dessa série e também começaram a perceber que o meu canal é legal, é bom para você aprender, porque aqui eu foco realmente em coisas que sejam legais, não para você fazer um jogo por fazer, mas você realmente fazer um jogo profissional. Então, só para você entender, né, onde que eu estou, quem eu sou, para você pensar se vale a pena você ouvir realmente a minha história e ver se você se interessa em saber da minha jornada para chegar até aqui. Porque é claro, eu não estou me colocando aqui como o maior desenvolvedor de games do Brasil ou do mundo, obviamente que não. Eu só estou colocando aqui que eu tenho já uma experiência bastante longa nessa área e, portanto, eu posso ajudar quem está começando, quem está dando os primeiros passos. E esse é o objetivo do áudio, então. Bom, então vamos lá. Quando é que eu comecei de fato? Eu diria que o meu começo mesmo, ele foi quando surgiu o interesse por games, por jogar mesmo. Então foi mais ou menos quando eu tinha, acho que uns 4 anos, eu assisti o meu irmão jogando. Aí depois, quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu comecei a jogar de verdade, né? Realmente a jogar de forma séria. E desde sempre, desde que eu comecei a jogar, eu não paro mais. Eu tive PlayStation 1, tive PlayStation 2, tive Nintendo Wii, tive Nintendo Wii U, tenho agora o Nintendo Switch, tive Xbox 360, tenho um Nintendo 3DS, tenho um computador de games, né? Um computador que roda jogos. Então eu vivo muito nessa área do jogar. Só que é importante distinguir também que você se interessar por jogar não necessariamente te leva a se interessar por desenvolver. Só que comigo não foi assim, porque quando eu estava jogando, eu sempre pensava o que eu poderia fazer, o que eu poderia colocar de diferente naquele jogo, e eu começava a imaginar as várias coisas que eu podia fazer. Só que eu era muito novo, então eu não pensava que realmente era possível isso, né? Era possível eu fazer alguma coisa. Não sei por que, que eu não achava isso possível, porque, obviamente, jogos são feitos por pessoas. Só que quando a gente está começando, tudo parece muito impossível, porque a gente nunca fez nada, né? Então, todo o sistema parece que é muito mais complexo do que ele realmente é. E às vezes realmente é complexo. Então, se a gente nunca fez, a gente não sabe nem por onde começar, a gente fica achando que não dá para fazer. Só que aí, com 8 anos de idade, eu comecei a jogar um jogo de computador chamado Tibia, apresentado pelo meu primo. Meu primo, ele é mais velho que eu, ele tem 3 anos mais velho que eu, e ele sempre me apresentava as coisas novas, né? Porque ele estava sempre ligado nessa área. Eu ficava sabendo dos jogos novos por ele, né? Dos jogos, dos videogames, tudo por ele. Então ele me apresentou o jogo Tibia, que não era novo, né? Mas era novo pra gente. Então eu comecei a jogar esse jogo, que é um MMORPG, né? Um RPG massivo online. E ele tem a possibilidade de você criar servidores e nesses servidores você faz as suas alterações. Você cria magias novas, você cria o seu mapa, você cria inimigos novos. Então eu, como já estava desde sempre que eu tinha começado a jogar, desde que eu comecei a jogar pensando em maneiras de criar as minhas próprias coisas nos jogos que eu jogo, eu pensei, cara, eu vou então ter agora a possibilidade de fazer alterações em um jogo que eu gosto. Então eu criei meu servidor de Tibia com 8 anos, porque eu queria muito fazer as minhas alterações no jogo. O que eu queria de verdade era poder criar as minhas coisas, mas como eu achava que isso era impossível, eu comecei nos servidores porque aí eu pude alterar coisas de um jogo que já existia. Então eu criei um servidor, obviamente, sem fins lucrativos, né? Eu não vendia conta premium, não vendia coisas assim, itens especiais para as pessoas. Realmente o objetivo era só me divertir. Então eu criava mapa, eu criava magias, criava inimigos. E isso foi então uma grande brincadeira. Só que é claro que serviu como aprendizado, né, para eu ter essa primeira experiência com a criação de alguma coisa relacionada a jogo. E depois disso, então, mais ou menos 1 ano depois, o meu primo me apresentou mais uma novidade. Só que agora, essa novidade, eu realmente ia poder criar o que eu quisesse. Ele me apresentou o RPG Maker, que com certeza muitos de vocês que estão ouvindo esse áudio já tiveram uma experiência com a ferramenta, porque ela é muito fácil de usar e normalmente é o começo da pessoa na área de games. Eu nunca vou me esquecer da emoção que eu senti quando eu vi essa ferramenta, porque eu tava olhando todas as formas que você tinha de criar o personagem, de criar os inimigos, os combates, de criar a história, que eu não imaginava que era possível, sabe?
Realmente parece meio bobo eu não achar que é possível eu criar meu próprio jogo. Só que eu era uma criança, né? Então, obviamente, tudo parecia mais difícil do que realmente era. Então, quando eu vi essa ferramenta, cara, foi demais. Eu fiquei muito feliz. Então, o RPG Maker tem várias versões. Eu fiquei testando todas elas. Eu fazia um jogo numa, fazia um jogo noutra. Na verdade, eu não fazia um jogo num, um jogo noutra. Eu começava um jogo em um, parava, começava um jogo em outro, parava. Resultado é que em mais ou menos 4 anos que eu fiquei usando o RPG Maker, eu não terminei nenhum jogo. Só que assim, eu não usava o RPG Maker como uma brincadeira. Eu realmente trabalhava com isso, sabe? Eu ficava tardes, noites mexendo no RPG Maker, em fóruns, baixando scripts, conversando em fóruns. Eu contribuía com muitos fóruns, tentava criar alguns sistemas de eventos e postava lá. Então eu estava realmente ativo nessa comunidade. Só que mesmo com essa atividade toda, isso não adiantou para que eu terminasse um jogo. E foi nessa vez que eu percebi a frustração que é você não terminar jogos. Quando eu parava para pensar sobre isso, eu sentia essa frustração. Só que durante a atividade, durante a criação de um jogo, eu não pensava muito nela. Eu só ficava criando um jogo e conforme eu criava um jogo, eu já pensava numa ideia para um outro jogo. Então eu ficava sempre nessa, sempre começando projetos sem terminar nenhum. Só que é claro que se você pensar sobre isso, sobre você criar e não terminar nada, você sente um grande senso de estagnação, de que você está parado, de que você não tem progresso. E isso então acabou fazendo desistir. Depois de 4 anos, mais ou menos aí com 12, 13 anos, eu parei de usar o RPG Maker porque realmente eu não terminava nada, daí voltou na minha cabeça essa ideia de que não era possível. Inclusive, esse meu erro de criar muitos projetos e não terminar nenhum, é bem provável que você tenha cometido isso em algum momento da sua vida ou esteja cometendo agora. Porque isso é realmente muito frustrante, porque a gente não entende o porquê disso acontecer. Só que depois, quando você tem experiência, você começa a entender. Inclusive, eu tenho alguns vídeos que falam sobre esse erro de você criar muitos projetos e não terminar nenhum. E eu vou deixar aqui no card ou na descrição para você assistir depois. Então, beleza, parei de criar jogos quando eu tinha 12, 13 anos e fiquei realmente vários anos sem fazer nada em relação a games. Eu voltei a ser apenas um jogador, porque eu realmente me fiz acreditar que não era possível, que não valia a pena investir nessa área, em estudar sobre isso, porque eu não terminava nenhum projeto, então de que adiantava, né? Só que aí, quando eu tinha 17 anos e saí do ensino médio e fui escolher uma faculdade para fazer, eu tava na minha cabeça que eu ia fazer letras. Não porque eu adoro português ou porque eu adoro línguas, mas é porque eu gosto de inglês e eu gosto de ensinar. Então eu queria ser professor de inglês. Eu fiz essa ligação das matérias que eu gostava, então eu queria ser professor de inglês na minha cabeça, né? Só que aí eu fui olhar as faculdades disponíveis e, para minha surpresa, tinha lá jogos digitais, um tecnólogo de jogos digitais, 2 anos e meio, bem aqui na minha cidade. E isso então reativou a chama adormecida que tinha de criar jogos em mim, né? E aí eu entrei nessa faculdade porque eu resgatei na minha mente essa vontade que eu tinha quando eu era mais novo de criar jogos e ter isso como profissão. Porque eu pensei, né, cara, se tem uma faculdade sobre isso, nessa faculdade eu vou aprender de verdade, né? Eu realmente vou aprender com profissionais. E se tem faculdade sobre isso, é porque tem como ter essa profissão. Então esse pensamento eliminou o que eu pensava antes de que era impossível trabalhar com essa área. Eu lembro assim quando estava nas férias, faltando apenas uns 3 meses para começar as aulas, eu estava muito ansioso, eu queria muito começar, porque eu realmente gosto dessa área e apesar de ter esquecido um pouco dela, eu ainda queria no fundo, né? Então, né, estando muito animado e levando muito a sério, eu fazia todas as atividades, eu prestava muita atenção nas aulas, eu realmente achava, né, que aqueles professores iriam me ajudar muito para eu ter uma profissão nessa área. Só que depois de alguns meses, essa animação foi baixando, porque eu fui percebendo que ela não era grande coisa. A faculdade não era grande coisa. O que acontece é que quando a gente está no ensino médio e a gente está prestes a sair, né, a gente pensa que a faculdade vai ser as mil maravilhas, que lá os professores vão ser sempre dedicados, vão ser realmente profissionais da sua área. E eu tinha isso na minha cabeça sobre essa faculdade e isso acabou então ficando triste pra mim porque eu achei que ia ser muito melhor. Mas por que que essa faculdade era ruim, né? Porque muita gente vai argumentar que primeiro semestre de faculdade é início, né? É início, então não vai ser tão interessante.
Só que eu, como hoje faço uma outra faculdade, que é Publicidade e Propaganda, eu pude então fazer essa comparação entre o primeiro semestre dessa faculdade de agora e o semestre que eu tive de Jogos Digitais e comparar então e perceber que aquele semestre de Jogos Digitais realmente foi muito ruim. Para começar, metade das matérias não iam levar a gente para lugar nenhum. Tinha uma matéria chamada Matemática para Jogos, em que a gente fazia literalmente matemática de ensino médio. Não era, por exemplo, fazer contas e aplicar em um motor de jogos e aplicar em uma ferramenta. O que aconteceu foi que eles buscaram de certo algum vídeo sobre programação em que o cara falou que para saber programação de jogos tem que saber, por exemplo, matrizes, função de segundo grau, coisa assim, ou melhor, equação de segundo grau, né? E aí colocaram essas matérias assim na matéria de matemática para jogos, só que com um detalhe muito importante, a gente não aplicava isso na ferramenta. A gente só fazia a conta no caderno e não sabia aonde que a gente ia aplicar aquilo. Nós tivemos também sociologia, que foi um desperdício porque ela poderia ter sido aplicada a essa área de jogos, porque tem muitas questões sociais que envolvem os jogos, né? Um exemplo muito claro é a violência, né? Que falam que deixa as crianças violentas. Então esses temas poderiam ser abordados nessa matéria de sociologia. Só que não, foi um total desperdício, porque a gente nem falava sobre jogos. Era um dia na semana que a gente pensava só sobre outras coisas. E de todas as 6 matérias que a gente tinha, apenas uma a gente mexia numa ferramenta de programação. Só uma. O resto era no caderno, era conversando. Tudo bem, podia ter sobre design de jogos, roteiro e tal. Só que não era isso, era conversando sobre coisas que a gente não sabia onde aplicar. E depois ficou bem claro que os professores estavam tão perdidos quanto os alunos, porque eles vinham de outras áreas, eles não eram professores profissionais da área de games. Pensando agora, realmente seria difícil reunir um time de profissionais para tornar os alunos também profissionais, né? Isso realmente era muito complicado, ainda mais onde eu moro, que não é uma capital, é uma cidade média. Então, realmente era uma tarefa complicada. Só que, enfim, ela poderia ser melhor, porque não precisamos de profissionais da área de games para realmente colocar matérias que façam sentido com a área de jogos, né? Um exemplo foi aquele que eu dei da área de sociologia. O cara, sendo profissional dessa área, poderia estudar temas da área de games para aplicar isso na faculdade, só que isso não aconteceu. Então foi uma grande decepção. Só que eu não digo que ela foi terrível para mim, porque, como eu falei, né, a faculdade reativou aquela chama que eu tinha de criar jogos, aquela chama adormecida. Porque se não fosse por ela, eu teria ido fazer faculdade de letras e quem sabe hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Então, para isso ela serviu e também serviu para eu conhecer as ferramentas, né, para eu começar a explorar as ferramentas de criação de jogos. E foi lá também que eu conheci o Construct 2, e foi lá que eu comecei os meus estudos nesse motor. E sendo muito jovem, tendo a faculdade só de manhã, eu usava a tarde e a noite para estudar. Então eu estudava muito em casa. E depois de um tempo eu comecei a perceber que em casa eu aprendia muito mais do que na faculdade. O que levou então a eu sair da faculdade no segundo semestre e comecei a estudar somente em casa. Estudava com YouTube, estudava com cursos online, estudava com livros, com artigos, com posts em blogs. E por isso então, por ter realmente iniciado o meu aprendizado com isso, eu posso dizer com total certeza que estudar em casa hoje em dia é muito viável, é muito possível de você aprender muita coisa em casa. E conforme eu estudava, eu comecei a acompanhar alguns desenvolvedores, alguns americanos, alguns brasileiros, e desses desenvolvedores eu acompanhei o Ryan Clark, que é o criador de Crypt of the Necrodancer. E por acompanhar, eu quero dizer, ler alguns artigos do cara, assistir algumas palestras, coisas assim. E disso então eu me deparei com o Twitter dele, que ele tem uma página em que ele tem a biografia dele. Ele coloca ali, ao longo de vários anos, o que ele fez e aonde que ele estava. E teve um ano específico que me chamou a atenção, em que ele falou que criou um fórum. Ele criou um fórum, que se você não sabe é um site que as pessoas podem conversar, fazer postagem, postar imagem, conversar, discutir sobre as imagens, postar dúvidas. Ele criou um fórum sobre programação, em que o objetivo era ele ajudar pessoas nos problemas que elas tinham com programação de jogos. E essa foi a minha principal influência para criar esse canal aqui, o Marcos Game Dev, que na época se chamava DevVlog. O argumento do Ryan era que ensinar era a melhor forma de aprender. E eu vejo que isso faz sentido,
Porque quando você ensina, você fala tudo que está na sua cabeça e isso que você fala firma bem na sua cabeça. E ouvindo você mesmo falar, você pensa, poxa, isso realmente é verdade. Então isso fixa mais o conhecimento. E eu pude perceber que isso fez efeito em mim, isso realmente me ajudou. Então, criar o canal foi inicialmente uma estratégia para eu aprender. Foi uma estratégia meio egoísta, altruísta, né? Porque enquanto eu ajudava os outros, eu estava também me ajudando. Quando eu criei o canal, eu estava começando a estudar o Construct. Fazia só uns 5 meses que eu tinha começado a estudar. Então, eu não era muito experiente com a ferramenta. Eu fui ficando experiente conforme eu me desafiava, né, a fazer coisas interessantes nos vídeos. Então, eu comecei a série Mega Man X em março de 2017. E nessa época eu tinha muito pouca experiência, só que eu tinha na minha cabeça já as formas de montar os sistemas de Mega Man X. Então, quando eu fazia um vídeo e eu falava que eu ia conseguir fazer uma coisa, eu ficava horas realmente tentando fazer e eu acabava conseguindo. Isso foi ótimo para eu aprender. Uma outra coisa que me ajudou muito ter criado o canal foi que isso validou de que eu ia conseguir criar jogos. Porque não somente eu comecei a ver, né, nos vídeos a forma que eu conseguia criar os jogos, que eu realmente estava conseguindo, eu comecei a receber comentários positivos, elogiando a minha programação, elogiando o resultado que tinha ficado do jogo. Então, criar o canal foi demais para mim, assim, em questão de estudo, né? E hoje ele serve para mim como a minha fonte de renda principal, que me permite agora criar o meu jogo. Só que a minha renda com o canal não é por meio de anúncios, porque você conseguir ganhar dinheiro com anúncios no YouTube, né? Aqueles anúncios que tocam no começo de cada vídeo, você tem que ter muita visualização, tem que ter milhões para realmente ter isso como uma fonte viável de renda. A forma que eu consigo gerar renda com o meu canal é por meio da venda de cursos online. Só que quando eu criei o canal, eu não pensava em fazer isso. Eu realmente criei o canal com o objetivo de aprender. Inclusive, se você pensa em criar um canal para usar isso como estratégia de estudo, eu recomendo fortemente, tá? Funcionou muito para mim. Foi muito tempo depois de ter criado o canal que eu pensei em criar cursos online e vender para conseguir dinheiro, porque quando a gente vai crescendo, a gente percebe que dinheiro é uma coisa necessária e se a gente quer realmente ser profissional de uma área, a gente tem que ganhar dinheiro com o que a gente faz. Então, uma coisa que eu não quero assim que seja tabu, que seja um pensamento negativo para as pessoas, é pensar no dinheiro como algo ruim. Realmente você tem que começar a trabalhar e já pensar como é que você vai monetizar o seu trabalho. E uma coisa legal para você começar a pensar, se você está começando nessa área, é que você não tem que criar um jogo grande e botar à venda e só aí você vai ganhar dinheiro. Você pode começar a ganhar dinheiro nessa área de outras formas. Você pode, quem sabe, fazer um curso online também, porque eu acho o curso online uma coisa linda. Você aprende uma coisa e você coloca esse conhecimento para frente, ensinando as pessoas com um curso bem produzido, bem montado, que as pessoas realmente consigam aprender. Eu acho muito legal o curso online. Uma outra forma de monetização é o serviço autônomo, o serviço freelance. Então você, por exemplo, aprendeu programação, você entra em um projeto ganhando dinheiro aí talvez por semana, sendo pago por semana e você vai lá e produz o jogo para uma outra pessoa. Isso pode parecer meio chato porque você quer na verdade colocar as suas ideias em prática, só que pode ser um começo para você ganhar dinheiro e com esse dinheiro você consegue então financiar a criação do seu jogo, porque existem muitos investimentos que você tem que fazer para produzir um jogo completo. E eu tenho um vídeo sobre isso que eu vou colocar na descrição também para você assistir. E quando eu comecei a criar curso online, eu percebi que isso tinha tudo a ver comigo. Porque eu queria inicialmente fazer letras para que eu pudesse ser professor de inglês. Mas não porque eu amo inglês, mas é porque eu gosto de ensinar. Eu sempre fui aquele cara que, quando alguém pede ajuda na sala de aula, eu vou lá ajudar. E eu adorava isso, não porque eu me sentia superior, mas é porque eu realmente gostava de passar o conhecimento adiante. Eu percebi que eu gostava disso. Então, o curso de games online combinou duas coisas que eu gostava muito: os games e o ensinar. Então eu não estou usando o curso online apenas como uma forma de financiar o meu jogo. Realmente eu estou com o curso online como minha fonte principal de trabalho. Se hoje eu for dizer a minha profissão, eu não sou somente desenvolvedor de jogos. Eu sou desenvolvedor de jogos e professor, entende? Eu não tenho isso somente como uma atividade temporária. Eu realmente quero ensinar, eu quero trabalhar com os meus cursos consistentemente. Só que agora, tendo gerado renda com isso, é claro que surgiu então a ideia
de eu produzir o meu próprio jogo, e eu estou conseguindo fazer isso graças ao que eu ganho com os meus cursos. E por isso então eu reforço, se você quer produzir um jogo e você sabe que tem que ter muito investimento na parte de ferramentas, na parte de profissionais, na parte de licenças, tanto de plataformas para você publicar o seu jogo, quanto de ferramentas também que são pagas mensalmente. Se você sabe que tem isso, você pode já começar a buscar uma outra fonte de renda ainda na área de games, quem sabe aí cursos online, trabalho autônomo, venda de templates. Muitas pessoas fazem isso também, né? Elas criam templates que são jogos pré-programados, que as pessoas compram esse jogo pré-programado e fazem o jogo delas em cima dessa base que você criou. Tem gente que gera renda dessa forma também. Então você pode buscar outras formas de começar que não são necessariamente a produção de um jogo completo. Mas aí você vai caminhando então para futuramente criar o seu jogo completo e botar à venda. Nesse momento eu tenho 5 cursos online e eu estou produzindo o meu jogo chamado Rift Raccoon, que é um jogo de plataforma em que você é um guaxinim e você se teletransporta para passar pelos desafios. E está sendo muito bom produzir esse jogo. Então você vê, somente 3 anos depois de começar a estudar de forma séria a área de games, que eu comecei a produzir o meu jogo e vou colocar para vender na Steam. Então, isso que é o que as pessoas costumam querer fazer logo de cara, eu fui fazer só depois de 3 anos. E eu percebi, inclusive, que esse era o erro que eu cometia lá atrás, quando eu fazia os meus jogos em RPG Maker. Eu queria criar um grande jogo sem passar por essa fase de estudos que todo mundo tem que ter. Que é descobrir uma ferramenta que seja legal para você, que é você ler muito sobre criadores de jogos. Você vê muitas palestras de pessoas que conseguiram fazer. Você vê sobre vitórias e sobre fracassos também, para você ver as possibilidades, né? É você criar muitos jogos pequenos, muitos jogos que estejam no seu nível. Inclusive eu tenho um e-book que você pode pegar gratuitamente, que ele fala justamente sobre isso, sobre 5 passos que você tem que executar para começar a criar seus jogos. São 5 passos que eu percebo que quando eu comecei lá atrás, bem novo, criança, que eu não executei, eu realmente fiz o oposto do que eu deveria ter feito. E quando eu voltei agora, mais velho, na faculdade, eu executei esses passos e isso deu certo. Isso foi o que me ajudou a conseguir criar jogos. Então eu termino aqui esse podcast falando para você pegar esse e-book, que eu sei que ele vai ser muito útil nesse começo de jornada para você, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado, que você tenha se identificado com algumas coisas que eu fiz. Eu espero que eu tenha feito você perceber que realmente é um caminho que se segue, não é só você chegar, estudar, criar um grande jogo e pronto. E é claro que você não vai seguir um caminho exatamente igual ao meu. É improvável que você crie um canal, porque realmente não é muita gente que tem um canal. Se isso fosse uma coisa que todo mundo fizesse, íamos ter muito mais canais no YouTube sobre esse tema. Inclusive, eu não estou falando para você fazer tudo o que eu fiz. É só para você realmente ver como é que foi o meu caminho. E se você estiver disposto, se você quiser, compartilhe aí nos comentários qual foi o seu caminho. Como é que você começou e aonde que você está agora. O link do e-book está aqui no card, na descrição. Coloquei também na descrição mais alguns vídeos sobre esse mesmo assunto. Muito obrigado por ouvir e até a próxima.